Olá, boa noite para você. Estamos no ar com o Central Fox com um resumão de uma noite de muito futebol, muita bola rolando, destaques dessa quarta-feira, rodada com muitas decisões pela Conmebol Sul-Americana. O Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis depois de virada do Nacional lá no Paraguai. O Corinthians venceu a Universidade do Chile, você viu agora há pouco, com a narração do Nivaldo Prieto. E o Timão está na próxima fase. Venceu em São Paulo e venceu também jogando no Chile. Grande vitória do Corinthians, cobertura total para você. Tudo ao vivo, repercussão aqui dentro do Central Fox. O Fluminense perdeu no Uruguai agora há pouco para o Liverpool do Uruguai, jogando no estádio Centenário em Montevidéu. Mas o Flu está na próxima fase porque venceu no Rio de Janeiro 2-0, perdeu essa noite por 1-0, avançou também na Sul-Americana. E na final da Recopa deu o campeão da Libertadores, o Atlético Nacional, goleou a Chapecoense por 4-1 e levou o título. No jogo de ida em Chapecó, a Chape havia vencido por 2-1, hoje com a derrota por goleada, acabou perdendo o título. O Atlético Nacional ficou com a conquista, você vai ver também os detalhes e a repercussão no Central Fox. Destaque também para a Copa do Brasil, o Flamengo empatou sem gols na estreia com o retorno emocionado de Ederson depois de 10 meses e o Santos também avançou com o show de Bruno Henrique. E no único jogo da Libertadores, o invicto River Plate confirmou a classificação às oitavas de final. Já são 4 classificados. Mas olha, vamos começar esse Central Fox dando uma olhadinha nos gols dessa vitória do Corinthians que botou o Timão na próxima fase. Dá uma olhadinha aí. 38 no primeiro tempo, jogada começou com o goleiro Cássio cobrando o tiro de meta. O Rodriguinho dominou, você viu aí, fez uma linda jogada individual, veja aí novamente. E terminou com esse golaço Corinthians 1-0. Olha o Jadson fazendo 2-0 para o Corinthians aí. A essa altura deixando tudo muito confortável porque o Corinthians venceu em casa 2-0, né? E já com outro 2-0 lá na casa do adversário, poderia perder por 4-2, por exemplo. A essa altura, o time chileno precisava fazer 5 gols. E conseguiu fazer 1. Mora vai fazer 1-0. 1-0 não, vai fazer o único gol da Universidade de Chile, deixando o placar final aí. 2-1 para o Corinthians, não foi suficiente. Depois teve gol anulado do Corinthians, teve gol anulado da Universidade de Chile, ambos muito bem anulados, o Simon vai falar disso daqui a pouco, mas o Corinthians venceu 2-1 e está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. A gente vai falar já com nossos companheiros, com o Nivaldo Prieto. Antes quero saber do Paulo Lima como é que ficou essa classificação do Corinthians, ficou de bom tamanho. O Corinthians vem de um título conquistado no Campeonato Paulista e continua muito forte também na competição internacional, né, Paulo? Boa noite, Ilan, boa noite para todos. Olha, sem dúvida já era esperado, né? A atuação do Corinthians foi de muita tranquilidade, tocando com a característica que tem, apesar do Estádio Nacional de Santiago estar lotado, cheio, mas o Corinthians foi soberano, tranquilo, jogou um futebol daquele que lhe é peculiar e tradicionalmente joga quando joga fora do estádio, principalmente com a vantagem que tinha do primeiro jogo, né? O campeão paulista sobrou na turma, 2 gols com muita categoria, com muita tranquilidade do Jadson. O Rodriguinho numa fase impressionante. O Rodriguinho vem deslanchando cada vez mais. Há muito tempo que a gente não pode, até certo ponto, dizer que o Rodriguinho é um jogador apenas coadjuvante no Corinthians. Muito pelo contrário, é protagonista, é um cara que está mandando muito bem no jogo do Corinthians, não participou do jogo final, mas brilhou na primeira decisão lá contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, e a consequência disso é que hoje fez mais um golaço, mais um grande gol. O Jadson completou com 2-0 e depois foi só festa da fiel corintiana lá no Estádio Nacional de Santiago, e o Corinthians sobrou na turma e vai adiante na Sul-Americana. E não sentiu cansaço não, né, Paulo Lima? Não, tranquilo, Zeilan. Jogou muito bem, jogou com tranquilidade no esquema que o Carille montou muito bem, jogando atrás, jogando exatamente fechado, né, sem dar muito espaço ao time chileno. E com essa tranquilidade que tinha o time do Corinthians, a qualidade do futebol brasileiro nesse momento, nessa Sul-Americana, principalmente com o Corinthians, foi avassalador. O Corinthians mandou no jogo e classificou com muita tranquilidade. Olha, o treinador do Corinthians, o Fábio Carille, já está falando ao vivo depois da vitória e da classificação. Vamos ouvi-lo. Por que você atribui esse melhor jogo do Corinthians nos últimos tempos? Tem um time que vem de um título. Um dos melhores jogos, né? Um dos melhores jogos. Desde o começo do trabalho lá na Flórida, eu sempre deixei muito claro o interesse dos atletas em saber o porquê trabalhar daquele jeito, o porquê fazer.
E o interesse deles é cada vez maior em saber como é que é essa ideia de jogo, o que tem que fazer. Então, muito feliz mesmo, os jogadores cumprindo função com bola e sem bola. Um resultado grandioso. Lembro que quando foi sorteado os adversários, colocaram o Corinthians pegando o adversário mais forte dos estrangeiros, né? Conseguimos passar. Estamos nos fortalecendo cada vez mais. Carille, boa noite. Boa noite. Você disse uma palavra que é concentração, e eu queria que você dissesse as maiores virtudes desse time. Poderia dizer que é foco e concentração? Sim, foco, concentração, interesse em saber das coisas, passar sobre o adversário e ter interesse em saber do adversário, saber contra quem você vai guerrear. É isso. Não vou cansar de falar. É um privilégio iniciar minha carreira nessa equipe e com um grupo desse. O Corinthians conquistou o campeonato estadual e hoje ganhou um jogo aqui que é muito difícil. Passou para a próxima etapa da Sul-Americana. Até onde esse time pode chegar? Não sei. Não sei. Dia a dia, né? A partir de agora começa a preparação para o jogo da Chapecoense. Depois da Chapecoense pensamos no Vitória. E assim nós vamos caminhando. Até onde vai chegar, não sei. Fábio, você começou o ano com aquela... Muita gente falando da quarta força, que o Corinthians, entre os grandes de São Paulo, não era o mais forte. E o time evoluiu tanto, cresceu tanto, depois de uma vitória importante dessa. Que ponto você põe o Corinthians no Campeonato Brasileiro? O Corinthians briga pelo título, entre os maiores pelo título, vai brigar pela Libertadores? Ferrari, nós vamos brigar jogo a jogo. Brigar jogo a jogo, cada jogo é uma história. Não sei onde vai chegar, só sei que a gente vai guerrear muito todos os jogos. Com bastante concentração, determinação. A gente vai longe. Aonde vamos eu não sei, mas nós vamos longe. Certo? Obrigado, Carille. Valeu. Só rapidinho. Isso? Graças a todos. Entrevista coletiva do técnico Fábio Carille depois da vitória do Timão essa noite lá no Chile contra a Universidade de Chile. Você está revendo aí os gols. Carille falou pouco e falou bem. O Corinthians está na próxima fase. Vamos então tocar essa bola agora com nossos companheiros que contaram muito bem contada essa vitória, essa classificação do Corinthians. Estão aqui na tela já o Nivaldo Prieto, o Paulo Vinícius Coelho, o nosso PVC e o Carlos Simon. Boa noite para vocês, companheiros. Uma classificação até certo ponto tranquila pelo marcador, né, Prieto? Boa noite. Boa noite, Ilan. Verdade, você tem razão. E acompanhamos aí o que estava dizendo o Fábio Carille, técnico do Corinthians. Ele praticamente repete o que já tinha falado antes da conquista do Campeonato Paulista. Falou, foi uma surpresa chegar na final do Campeonato Paulista. Eu não pensava que isso... Quer dizer, na verdade, não foi uma surpresa. Eu não esperava em tão pouco tempo disputar o título e ganhar o Campeonato Paulista. Ganhou o Campeonato Paulista e agora não quer saber de projetar o futuro do Corinthians. Vai no jogo a jogo. Parabéns ao Carille e a vitória do Corinthians e a classificação para a sequência da Sul-Americana. Ele falou hoje para o Fernando Caetano que não imaginava ganhar título neste ano. Né? Mas assim, o time está muito seguro, está muito eficiente, mas muito certeiro do que deseja. Não, é um time que continua sem gostar da bola. Não teve mais posse de bola do que a Universidade do Chile. A Universidade do Chile trabalhou muito de um lado ao outro. Impôs dificuldades no primeiro tempo, mas até os 15, 18 minutos o Corinthians era forte na marcação e saía certeiro para definir as jogadas. A partir dali, houve ali 15 minutos em que o Corinthians sofreu um pouquinho para marcar o Lorenzetti, que escapava da marcação do Gabriel, e para controlar o lado direito do ataque da Universidade de Chile, porque o Matias Rodrigues aproveitava o corredor e jogava junto com o Ontiveiro, 2 contra 1, que era o Arana. Mas quando recuperava a bola, o Corinthians saía com muita correção. Desarmou pouco até os 30 minutos do primeiro tempo, só um desarme. Isso é o que permitia a Universidade do Chile trabalhar um pouco mais a bola, sem profundidade, mas trabalhando a bola. Aí o Rodriguinho fez a primeira jogada extraordinária, a bola que vem do Cássio, o Jô deixa passar, não consegue a casquinha e o Rodriguinho vai levando 2 jogadores da Universidade do Chile até a finalização na rede do Herrera. 1-0, clareou. Segundo tempo, mesma coisa, o Corinthians começou certeiro até o Jadson fazer 2-0. Pois é, a vitória do time do Corinthians por 2-1, você acompanhando aqui no Central Fox.
Daqui a pouco nós vamos voltar com o repórter Fernando Caetano, conversando com os jogadores do Corinthians que conseguem a classificação lá em Santiago, no Chile. Mas agora, imagens direto de Medellín, na Colômbia. A equipe do Atlético Nacional vence o time da Chapecoense. Então, mais uma vez, uma noite de festa aí para o time colombiano, levantando a taça neste momento da Recopa Sul-Americana e você acompanhando aqui no Central Fox. Então, a vitória por 4-1 do Atlético Nacional. O primeiro jogo foi na Arena Condá, em Chapecó. O time da Chapecoense foi bem na primeira partida, venceu por 2-1, um jogo bastante disputado e difícil. Está aí o Reinaldo Rueda, o técnico da equipe do Atlético Nacional, sendo cumprimentado, né? Homenageado, e nós vimos aí a equipe do Atlético Nacional levantando a taça, né? Existe uma relação de muito respeito e de muito carinho entre essas duas equipes, né? O Atlético Nacional e a equipe da Chapecoense. Ali é o Reinaldo, né? Reinaldo Canelo Bastos, presidente da Federação Paulista. E representante da CBF na Federação Sul-Americana. Isso, momento que entregando ali a medalha para o técnico do Atlético Nacional, o Reinaldo Rueda. Já foi desejado por algumas equipes do futebol brasileiro também. Então, o palco montado, ali o pódio, né, para comemoração dos jogadores colombianos nessa festa, então, da Comebol Recopa Sul-Americana. Foi 2-1 o primeiro jogo. E a Chapecoense não conseguiu segurar o time colombiano nesta segunda partida. Vamos voltar aqui a falar então agora da Copa Sul-Americana, em que o Corinthians hoje conseguiu a sua vaga para a próxima fase, conseguiu a classificação, vencendo nos 2 jogos o time da Universidade do Chile. Placar agregado 4-1. Você estava falando a respeito do jogo, PVC. Você falou também durante a partida que o time do Corinthians não gosta da bola. Não gosta da bola. Vamos explicar direito esse negócio do não gosta da bola? A gente ouve muito o negócio de não precisa da posse de bola, quer a bola para jogar, quer ter a bola nos seus pés. O Corinthians não faz questão. Essa é a forma de jogo do time do Corinthians e do Carille? É a forma como o Corinthians joga. O Corinthians tem vencido partidas, a maior parte delas, com menos de 50% de posse de bola. Ou seja, o adversário tem o controle da bola e o Corinthians controla o jogo sem ter a bola. Essa história de você falar, muita gente diz assim, a estatística da posse de bola é a que menos representa qualquer coisa no futebol. Não é que ela represente em todas as circunstâncias. Quando você tem o Barcelona jogando e você vê semanalmente o Barcelona jogando aqui, gosta da no Fox Sports, o Barcelona tem a posse de bola como premissa do jogo dele. Se você vir um jogo do Barcelona em que ele tem 30% de posse de bola, vai falar, tem alguma coisa errada, o Barcelona vai perder o jogo. Nem todo time é assim. O Corinthians joga, tem vencido partidas com 45% de posse de bola, com 46% de posse de bola. É a maneira como o Corinthians se comporta. E se comportou muito bem contra-atacando, marcando forte. Precisa desarmar um pouquinho mais. Você não pode passar 30 minutos do primeiro tempo com um desarme e 45 minutos do segundo tempo com 2 desarmes. Mas consegue criar jogadas de oportunidades para matar o jogo, né? Consegue. Fez isso no primeiro tempo com o Jadson, no primeiro lance de perigo do jogo, foi o Jadson, aquela bola que ele meteu na trave. Uma bola no primeiro tempo, que um erro de passe da Universidade do Chile, aí saída de bola do Corinthians com o Arana e com o Jadson. O Jadson erra, consegue recuperar, volta no Arana, aí faz um triângulo com o Maicon encostando, eles fazem a triangulação, em 3 toques estão no campo de ataque. O Jadson inverte o lado da jogada para o Romero. 3 vezes a jogada nasceu assim, com o lado esquerdo criando, para o lado direito concluir. Só que o Romero não conseguiu ser preciso nas 3 vezes em que saiu com o campo escancarado à sua frente. Errou 4 passes no primeiro tempo, foi quem mais errou no primeiro tempo. Teve chance de uma finalização, teve chance de uma assistência e errou. Senão o Corinthians poderia até ter feito o segundo gol na primeira etapa. Carlos Eugênio Simon, alguém tem razão para reclamar da arbitragem hoje? Não, embora eu não tenha gostado muito do Daniel Ferdozuc, ele apita mais do que apitou hoje, ele é um bom árbitro. Estava cansado, demonstrou cansaço no campo, longe da jogada, mas o resultado do jogo não passou por ele. Os gols foram normais
E as expulsões foram corretas. 2 expulsões da equipe aí um lance de disputa de bola pelo alto, em que o Jô acaba se chocando com a perna do adversário e que não foi nada. Isso é lance normal. É lance normal, acertou o árbitro, o jogador está parado, o Jô, quando faz o giro, acaba tocando. Não houve a penalidade máxima, né? Esse lance também, o Jadson não está impedido. E o Jô aí em outra disputa de bola por espaço dentro da grande área, dá o tapa na frente, adianta demais a bola e acaba tocando no adversário. Não houve pênalti, futebol é um jogo de contato e aí foi mais um contato ombro a ombro. Portanto, não houve nenhum pênalti na partida e o árbitro acertou, né, nas 2 grandes decisões, que foram as expulsões dos jogadores, e esse gol foi bem anulado do Romero, que foi o único jogador corintiano a receber um cartão amarelo, um total de 5 cartões amarelos. Quando a bola é enfiada, um pouquinho atrasada, dá para ver que ele está à frente, né? E o Carlos Pastorino, que marcou vários impedimentos, todos corretos. Então, os 2 assistentes estiveram muito bem no jogo. Esse gol também foi bem anulado. Ele está só com o tronco e a cabeça um pouquinho à frente do penúltimo defensor, né? E aí a arbitragem acertou em anular o gol do Universidade de Chile. E os lances, não é as 2 expulsões, aí dá para ver que houve a enfiada de bola e ele está impedido, o bandeirinha levantou rápido. E aí a expulsão do Rara, uma discussão longa entre ele e o Rodriguinho, ele vai lá e coloca o dedo no rosto do Rodriguinho. Vermelho direto, né? Vermelho direto, não é? O árbitro considerou como uma agressão. O Rodriguinho foi, entre aspas, malandro, né? Que ele estava provocando o jogador. Aí é o Reis, né? Expulso. É o Reis, é o Reis. E aí ele permaneceu no campo e só o jogador chileno acabou expulso pelo árbitro neste lance. Perfeitamente. Então a arbitragem não comprometeu aí o resultado do jogo e a vitória do Corinthians por 2-1. E o Rara foi expulso em outro jogo. Então 2 jogadores expulsos do Universidade de Chile. Ô Simon, o Flávio Adalto entrou com a gente no Expediente de Futebol mais cedo e disse que a informação que eles tinham no Corinthians era para tomar cuidado com o árbitro, porque o árbitro é caseiro. Expulsão do Rara aí, ó. A expulsão do Rara. Expressão que o Flávio Adalto usou. Fedor Succhi é caseiro? Não, não é caseiro. Tanto é que aí o Corinthians ganhou e a equipe da casa teve 9 jogadores, 2 expulsos, e bem expulso, né? Ele é bom árbitro, é um dos principais árbitros do Uruguai e da Conmebol. Aí o jogador Rara deixou o braço no rosto, não é, do corintiano, e por isso recebeu o 2º amarelo e acabou sendo expulso. Ele é um bom árbitro, não é caseiro, mas hoje, do meu ponto de vista, ele não esteve à altura, não é? E ele pode render muito mais. Vitória do Corinthians e a classificação no placar agregado 4-1 daqui a pouco, direto de Santiago, no Chile. O Fernando Caetano conversando com os jogadores do Corinthians, falando da vitória e da sequência da Copa Sul-Americana. Voltamos com você, Central Fox, José Ilan. Ok, Prieto, PVC, Carlos Simon, daqui a pouco a gente fala de novo com eles. Vamos falar também já com o Fernando Caetano, direto lá do Chile, acompanhando tudo que está acontecendo depois dessa vitória e classificação do Timão contra a Universidade de Chile. Já também a classificação do Fluminense lá no Uruguai com derrota, mas o tricolor carioca está na próxima fase. Agora vamos falar de Copa do Brasil no Mangueirão. O Santos visitou o Paysandu, jogo de volta, e fez 3-1. Com a vitória, o Peixe avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Veja aí. 26 do primeiro tempo, Lucas Lima achou o Vitor Bueno, que passou para o Bruno Henrique abrir o placar 1-0 Santos, que havia vencido o jogo da ida por 2-0. Então, com esse gol aí, ficou muito tranquilo nesse jogo lá no Mangueirão contra o Papão da Curuzu. 4 do segundo tempo, Rodrigo Andrade vai enfileirar todo mundo aí até passar para o Diogo Oliveira, deixar tudo igual. Sacudiu o Mangueirão, olha a galera do Paysandu aí vibrando, 1-1. Mas a essa altura o Paysandu precisava de mais 3 gols, precisava fazer 4-1 e não deu, né? 15 do segundo tempo, o Vitor Bueno passou para o Rainer e passou para o Bruno Henrique fazer o segundo dele, 2-1 Santos, aí praticamente já liquidando a fatura. Veja aí novamente. 2-1 Santos e ainda tinha mais, ó, 33 minutos, Jean Mota lançou pela esquerda para o Kaique, que bateu de primeira. 3-1 para o Peixe, classificadíssimo para as quartas de final da Copa do Brasil. Portanto, o Peixe passou pelo Paysandu. Agora vamos ver a derrota do Fluminense fora de casa lá no Uruguai. O Fluminense venceu o primeiro jogo no Maracanã 2-0. Tinha vantagem contra os uruguaios, perdeu, mas se classificou.
13 minutos do primeiro tempo, gol do Liverpool. O Toma lançou o Rayon nas costas da zaga, que achou o Ramírez sozinho dentro da área. 1-0, Liverpool, lá do Uruguai, né? Não é aquele Liverpool, é o Liverpool do Uruguai. 1-0, depois eles pressionaram muito, o Fluminense melhorou no segundo tempo, só ficou assim. E o tricolor carioca está classificado para a próxima fase. Vamos ver o que disse o Sornosa, jogador do Fluminense, depois dessa derrota com classificação. Gracias a Dios nos vamos con la clasificación, pero hay que tomar las correcciones del caso. En el primer tiempo por ahí no encontrábamos mucho los espacios, por ahí erramos mucho y bueno, felicitar a todos los compañeros por toda la entrega y nos vamos contentos con la clasificación. ¿Esperaban un primer tiempo tan bueno de lo que tenían enfrente de Liverpool? Bueno, nosotros esperábamos tener otro partido, por ahí ellos nos presionaron, nos complicaron por ahí en ciertos momentos del partido, pero nos vamos felices por la clasificación y hay que seguir trabajando, seguir mejorando cada día para poder seguir pasando de fase, ¿no? Habían sacado la ventaja jugando como locales en aquel 2-0 y no era fácil venir acá después de lo que había pasado el fin de semana, ¿no? Por lo que significa el Fla-Flu, por lo que significa el clásico y por haber perdido la final. Sí, la verdad que sí, por ahí el domingo estábamos un poco tristes, sí se puede decir, pero ya viramos la página, ya fue una final muy intensa también para nosotros, quisimos alzar la copa, lastimosamente no se pudo, pero estamos enfocados ahora en la Sudamericana, que es muy importante también para nosotros. Felicitaciones. Muchas gracias, un abrazo. Palavra aí do Sornosa, jogador equatoriano do Fluminense, que perdeu por 1-0 hoje no Uruguai para o Liverpool do Uruguai, mas o Fluminense está classificado também na Copa Sul-Americana porque venceu o primeiro jogo em casa por 2-0 no Maracanã. Bom, a gente mostrou agora há pouco a classificação do Santos na Copa do Brasil. Santos venceu o Paysandu lá em Belém do Pará, 3-1. Vamos ver o que disse o Dorival Júnior depois do jogo. Mostra um amadurecimento da nossa equipe, principalmente porque nós tivemos 2 jogos distintos, né? Lá em Santos nós tivemos que propor totalmente a partida e enfrentamos um adversário muito duro, muito difícil, complicado. As penetrações foram poucas e mesmo assim nós administramos a partida de uma maneira que, mesmo com o perigoso contra-ataque do Paysandu, nós tivemos condições de podermos fazermos um resultado importante. Aqui nós trabalhamos em 2 possibilidades, né, com 2 possibilidades, que era justamente a marcação um pouco mais adiantada da equipe do Paysandu, ou como também uma nova situação de espera. E nós tivemos tranquilidade para trabalharmos a bola. Com isso, coordenamos as nossas movimentações, conseguimos aí muitas triangulações pelos lados do campo, muitas jogadas de penetrações, e eu acho que foi uma partida importante, um resultado fundamental aí, para que voltemos a ter aquela confiança que a equipe vinha apresentando já há algum tempo. Apesar das 2 derrotas do Santos, o Paysandu te surpreendeu? O Paysandu é uma grande equipe. Hoje, com certeza, veio também um pouco desgastada, né, pela sequência de decisões que teve que jogar. Eu queria aqui também abrir um parênteses e fazer um agradecimento especial à diretoria do Paysandu, à torcida do Paysandu, a maneira como nos recebeu desde a nossa chegada aqui em Belém. Eu acho que o esporte é isso, o futebol nós temos que ver um pouco mais esse lado. E para mim é uma satisfação poder estar vivendo um momento como esse, onde as pessoas se respeitam, os profissionais se respeitam e o resultado é definido dentro de campo. Dorival Júnior, depois da classificação do Santos, vitória por 3-1 contra o Paysandu lá em Belém do Pará. Vamos voltar agora lá para o Chile, porque lá está o repórter Fernando Caetano, depois da vitória do Corinthians e da classificação do Timão na Copa Sul-Americana, uma classificação até certo ponto tranquila. Corinthians que vem de título paulista, segue na sua boa caminhada, né, Caetano? Tudo bem? Muito boa noite, José Ilan, Paulo Lima, amigos do Central Fox. É verdade, o Corinthians embalado aí pela conquista do título estadual no domingo, empate por 1-1 contra a Ponte Preta, veio até Santiago, no Chile, enfrentou um estádio nacional muito cheio, mais de 30 mil pessoas, apesar da pressão nas arquibancadas, também dentro de campo, Corinthians se segurou bem e consegue aí essa importante vitória,
2-1, que coloca a equipe do técnico Fábio Carille na próxima fase da Copa Sul-Americana. Aqui ao fundo, ó, está o ônibus do Esporte Clube Corinthians, que vai levar os jogadores daqui a pouco. Ó, o técnico Fábio Carille está entrando ali agora no ônibus. Nós estamos aguardando a passagem dos atletas corintianos para repercutir essa importante classificação com vitória aqui no Chile. Lembrando que o Corinthians dorme essa noite ainda em Santiago e parte amanhã às 8 da manhã no voo de volta para São Paulo, com chegada na capital paulista prevista para 12h30, mais ou menos. Nós estamos então, Ilan, Paulo Lima, aguardando a saída dos jogadores do Corinthians passarem aqui pela zona mista para a gente conversar com eles, e assim que eu tiver alguém, eu volto a chamar vocês aí nos estúdios do Central Fox, ok, Ilan? Ok, Fernando Caetano. Antes de eu repassar essa bola novamente lá para o Prieto, para o PVC, a gente viu agora há pouco a entrevista coletiva do Fábio Carille, que foi novamente perguntado sobre aquela história do Corinthians ser a quarta força, era assim considerado no começo do ano. Até onde pode ir o Corinthians? Quero perguntar primeiro para o Paulo Lima. O Corinthians é não apenas candidato, é favorito na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro a partir de agora, Paulo Lima? Não, sem exageros, Ilan. É uma equipe que se consolidou no Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma. E o Carille tem toda a razão de tirar essa onda, tirar esse sarro da galera, quando se falava que o Corinthians era a quarta força. Mas no início da temporada, ninguém tinha dúvida que o Corinthians seria a quarta força ou não. O Palmeiras, absoluto. O Santos, vindo de um vice-campeonato do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, empolgadíssimo com a presença do Rogério Ceni. E o Corinthians já montando um time completamente esfacelado na temporada passada, apostando num técnico que até então ninguém saberia se ia dar certo ou não. Ou seja, aquela quarta força do Corinthians, ela incorporou ainda mais, com o Jadson sendo um homem de referência do meio-campo para o ataque, destaque cada vez mais pelo seu talento, pela sua qualidade, jogador de seleção brasileira que ganhou todos os títulos com o Corinthians, e acima de tudo o Jô, inspiradíssimo, né? O artilheiro dos grandes clássicos. O Corinthians passou a ser, não digo a quarta força do Campeonato Paulista, mas está brigando muito perto ali, sem dúvida nenhuma, com o Santos para se equiparar. Nesse momento, o Palmeiras está muito acima. O Santos ainda é a segunda força do Campeonato Paulista e o São Paulo agora ocupou aquele quarto lugar que sem dúvida era do Corinthians. Mas o Carille tem toda a razão pelo Campeonato Paulista que fez, pelo título que conquistou e pelo futebol que o Corinthians está apresentando. O Corinthians apaga essa imagem de quarta força. Tem todas as condições de brigar, sim, na ponta de cima da Sul-Americana, e vamos aguardar o Campeonato Brasileiro. É uma outra competição, né? Um outro tipo de jogo, é aqui entre os grandes clássicos do futebol brasileiro, e a gente sabe como é que é essa situação. Mas o Corinthians caminha, e caminha muito bem, e pode vir reforço aí, hein? Já se fala numa possível vinda do Gabigol lá da Inter de Milão. O presidente hoje meio que desmentiu, diz que não está querendo mandar o Arana embora, que prefere ficar com o Arana por aqui, mas há uma possibilidade, quem sabe, do Gabigol voltar ao futebol brasileiro. Saiu do Santos, foi para Milão e quem sabe vai aparecer lá no Parque São Jorge. Será, galera? Vamos aguardar, hein? Eu vou querer saber também, já a opinião do Paulo Vinícius Coelho. O Corinthians passa a ser também favorito agora em Campeonato Brasileiro, em Copa Sul-Americana, depois de ser considerado quarta força em São Paulo no começo do ano. Será que mudou tudo nesse cenário? Vou perguntar ao PVC em instantes. Antes, vamos dar uma olhadinha na vitória do Atlético Nacional, que goleou a Chapecoense e garantiu o título da Recopa Sul-Americana. 1 minuto de jogo, gol do Atlético Nacional, Dairo Moreno recebeu na área e abriu o placar, 1-0 para o Nacional, que havia perdido o jogo de ida no Brasil por 2-1. Movendo aí por todos os ângulos, o primeiro gol da partida com 1 minuto de jogo. Falhou o Arthur, né? A bola em cima dele. Já começou muito mal a Chape aí, claro, levantou todo o estádio lá, Atanásio Girardot. Aí 31 minutos, mais um do Atlético Nacional, Ibargüen. Torres tocou para ele, aumentou para os colombianos, 2-0. Esse placar já daria ao Atlético Nacional o título da Recopa, porque o primeiro jogo no Brasil foi 2-1, eles fizeram um gol fora de casa. Por exemplo, a Chapecoense precisava de um gol aí para levar a disputa para os pênaltis. Ganhou, vai disputar a Copa Suruga, o Atlético Nacional que ainda briga por vaga na Libertadores, começou muito mal no seu grupo, né, com 3 derrotas consecutivas, vem de um resultado positivo e tem chance ainda de brigar por vaga na próxima fase, hein, o atual campeão da Libertadores. Olha aí mais um do Atlético Nacional, Dairo Moreno. O Ibargüen driblou o Apodi 2 vezes e cruzou. O Rodrigues escorou e o Dairo Moreno fez o terceiro, 3-0. Aí já ficou muito complicado. A partir daí a Chape precisava de 2 gols para conquistar o título, né? Se fizesse 2 gols, perderia por 3-2, mas fazendo 2 gols fora de casa,
conquistaria o título essa noite. Mas não foi o que aconteceu, porque o Atlético Nacional ainda faria mais um, olha. Ibargüen novamente, o atacante do Nacional recebeu, encarou Douglas Grolli, mesmo depois de escorregar, fez o gol. 4-0. Aí estava tudo resolvido, os caras comemorando de qualquer jeito. Era favorito, claro, né? Tudo com muito respeito, né? Porque foi um jogo da amizade, um jogo cheio de homenagens à Chape, principalmente nos dias que antecederam essa decisão. Mais uma vez para você, o 4º gol do Atlético Nacional, que conquistou com muitos méritos, com sobras essa noite, o título da Recopa Sul-Americana lá em Medellín. Mas sairia ainda um gol de honra da Chape, 38 minutos, Túlio de Melo. O Osman Júnior lançou, o Túlio recebeu, girou e fez o gol da Chape. E ficou até bonita a festa assim, né, do Atlético Nacional, vencendo por 4-1, mas com direito a um gol do time brasileiro. Parabéns ao Atlético Nacional, que jamais será esquecido por todos nós brasileiros, por tudo que fez por ocasião da infeliz tragédia que vivemos no fim de novembro do ano passado. Você está vendo aí novamente, agora, o momento em que é entregue o troféu para o capitão do Atlético Nacional, com todas as homenagens, aplausos. O Atlético Nacional é o campeão da Recopa Sul-Americana. Conquistou o título essa noite lá em Medellín, 4-1 em cima da Chapecoense, depois de perder o primeiro jogo no Brasil por 2-1. Parabéns ao Atlético Nacional. Vamos voltar a falar do Corinthians, que classificou essa noite na Copa Sul-Americana. Nivaldo Prieto aqui com Paulo Vinícius Coelho, PVC e o Simon. Me dá licença, Prieto, quero perguntar ao PVC se mudou mesmo esse cenário em relação ao Corinthians, que era a quarta força. Mudou tudo, o Corinthians agora passou a ser favorito no Brasileiro e na Sul-Americana, PVC? Candidato você perguntou claramente para o Paulo Lima, mais do que candidato favorito? Não, para mim, candidato ao título, tanto da Sul-Americana quanto do Brasileiro. Acho mais da Sul-Americana do que do Brasileiro. Não foi todo mundo que falou esse negócio de quarta força, não. E eu ainda acho, no meu ponto de vista, que a gente tem que analisar as forças de acordo com a formação dos times e não dos elencos. O Palmeiras tem um elenco melhor que o do Corinthians, é quase indiscutível. Mas o Palmeiras jogou 21 vezes nesse ano e perdeu 5. O Corinthians jogou 26 vezes e perdeu 2. Qual time é melhor? Corinthians. O Corinthians hoje é um time melhor que o do Palmeiras. E você, como formação de equipe. E você entrando agora, afunilando a Copa Sul-Americana, os adversários vão sendo, claro, na teoria e na prática, mais difíceis. Começa o Campeonato Brasileiro, final de semana já tem jogo contra a Chapecoense. Boa. E o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Essa questão de elenco, o elenco hoje do Corinthians é o suficiente para essas duas competições importantes? O Corinthians vai começar muito bem o campeonato, pode esperar. Até porque a tabela do Corinthians, ela é relativamente mais, não tranquila, porque ele pega Chapecoense em casa, depois Vitória e Atlético Goianiense fora e depois o Santos em Itaquera. Mas é o time que não tem clássico. Como o Internacional está na segunda rodada, na segunda divisão, dos 12 maiores clubes do país, o único que não faz clássico na primeira rodada é o Corinthians. Pega a Chapecoense, que vai voltar cansada da viagem mais longa do que a do Corinthians. A Chapecoense volta de Medellín, o Corinthians volta de Santiago para jogarem no sábado. O Corinthians vai começar bem o campeonato, é a minha impressão. Acho que o Corinthians tem um elenco suficiente para compartilhar as duas competições. Isso vai ser novidade para todo mundo, inclusive para quem tem elenco amplo, porque a gente não está vendo o time mudar inteirinho, né? Você não está vendo, o Cuca, por exemplo, do Palmeiras, ele não tem uma história de pegar um time e transformar o time inteirinho para outra competição. E é o primeiro ano que a gente vai ter disputa simultânea de Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. E disputa simultânea de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na história do Campeonato Brasileiro, só pensando no Campeonato Unificado, é que a gente vai buscar lá em 62 e 63 um time que tinha Pelé e que foi campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. Não há nenhum outro caso. Então, é um desafio para as equipes que vão disputar a Libertadores e também para o Corinthians, que vai disputar simultaneamente a Sul-Americana. O Corinthians não que seja uma facilidade, mas traçando, viu, Ilan, essa comparação mesmo, só para usar um time de comparação que é o Palmeiras, e o PVC também se referiu ao Palmeiras, o Palmeiras tem aí o Campeonato Brasileiro, a estreia contra o Vasco da Gama,
tem o jogo contra o Atlético Tucumã pela Libertadores, jogo importante para confirmar a sua classificação jogando no Allianz Parque, e já tem a estreia na Copa do Brasil contra o Internacional. Não é? São 3 torneios importantes. E o Corinthians agora, fora da Copa do Brasil, vai trabalhar com a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Se bem que a Libertadores da América também vai parar em um tempo, né? Vai parar, ela para agora, volta dia 4 a 6 de julho, aí para em julho, as oitavas de final começam 4 a 6 de julho, os jogos de ida, aí ela volta no comecinho de agosto com os jogos de volta das oitavas de final. Nós estamos acompanhando aqui no Central Fox a vitória do Corinthians hoje no segundo jogo contra a Universidade de Chile, a vitória por 2-1, o placar agregado 4-1. Fez toda a diferença o placar de 2-0 em Itaquera no primeiro jogo, né, PVC? Fez. Nessa postura e jeito de jogar do Corinthians. Fez, né? E o 2-0 foi justo, mas o Corinthians sofreu no primeiro tempo até acertar a marcação. Parecido com o primeiro tempo de hoje. Acertou a marcação, resolveu a questão, bola recuperada, a rapidez, precisão. O Corinthians não é um time veloz para contra-atacar. O Corinthians é um time certeiro para contra-atacar. Daqui a pouco tem Fernando Caetano, direto de Santiago, no Chile, no estádio Centenário, aguardando lá a saída do vestiário dos jogadores do Corinthians. O Fábio Carilli já conversou com a imprensa hoje, já deu a entrevista coletiva para a equipe de reportagem que está lá acompanhando esse jogo do Corinthians e conquistou esta vitória. Então, vitória. Agora, Ilan, é aguardar o adversário que vai sair de sorteio para a próxima fase da Copa Conmebol Sul-Americana. José Ilan. Ok, Prieto, PVC, Simon, falando aí sobre a vitória e a classificação do Corinthians. Daqui a pouco tem mais Fernando Caetano ao vivo, lá direto de Santiago, onde o Corinthians se classificou, já com mais notícias e entrevistas do Timão. Agora vamos fazer outra ponte aérea lá para Medellín, na Colômbia. Lá está o repórter Ricardo Lai, depois da derrota da Chapecoense e o título conquistado pelo Atlético Nacional. Como é que está o clima por aí entre os jogadores e a comissão técnica dos brasileiros, hein, Lai? Boa noite. Oi, Ilan. É inevitável a frustração, né, de chegar numa decisão da Recopa Sul-Americana, sofrer 4 gols e o gol logo no início da partida que ali abateu muitos jogadores, eles admitiram isso na saída de campo. O time melhorou no segundo tempo, estava 2-0, a mudança ali do João Pedro, jogando pelo meio, pela esquerda, o lateral que foi deslocado. A Chapecoense, daí no melhor momento do segundo tempo, sofreu o terceiro gol e depois o quarto, aí ficou muito difícil para a equipe da Chapecoense reverter essa situação. O Túlio de Mello até fez o gol, o torcedor aqui do Atlético Nacional aplaudiu e a gente segue aqui na zona mista e a qualquer momento eu volto com mais destaques dessa repercussão da derrota da Chapecoense aqui em Medellín. Ilan. Ok, Ricardo Lai, valeu pelas informações direto lá de Medellín, na Colômbia, onde a Chape foi derrotada e perdeu o título da Recopa Sul-Americana. Quero saber do Paulo Lima, na verdade, é o seguinte, a Chapecoense, que começou o ano, claro, destroçada, reconstruindo um trabalho. Quero saber, Paulo, se tem alguma frustração aí ou se, obviamente, está dentro do normal a Chapecoense não conquistar esse título contra o Atlético Nacional, que é uma equipe formada, sedimentada há muito mais tempo. Não, sem dúvida que o favoritismo todo era do Atlético Nacional. O que preocupa na Chapecoense é exatamente que nas últimas 6 partidas o time não deu apenas uma vitória, né? Uma vitória contra o Avaí. E a consequência disso é que o time está aí numa fase de preparação para o Campeonato Brasileiro que pode preocupar. E esse tipo de remontagem da Chapecoense, que deu uma certa liga no campeonato local, tanto é que conquistou o bicampeonato catarinense, mas a equipe ainda não tem uma estrutura forte para encarar uma competição de peso, principalmente como foi esse desafio contra o Atlético Nacional. A vantagem de 2-0 em casa foi boa, mas não foi suficiente, né? Então, essa questão toda foi exatamente o momento delicado que vive a Chapecoense de resgatar, pelo menos, a parte do grupo profissional que envolve montar uma equipe de futebol. O Mancini foi convocado para isso e, nesse período aí, a equipe conquista o título do bicampeonato catarinense, mas não é uma esperança de futebol muito forte para essa fase do Campeonato Brasileiro que vem por aí para a Chape. Portanto, deu Atlético Nacional na final da Recopa Sul-Americana. Olha, já vamos voltar lá para o Chile ao vivo com o repórter Fernando Caetano com as entrevistas do Corinthians, que se classificou essa noite na Copa Sul-Americana. Mas quem não teve a mesma sorte foi o Cruzeiro, que tomou a virada em falhas individuais, perdeu nos pênaltis para o Nacional do Paraguai e foi eliminado da Sul-Americana. Vamos ver.
Na ida, a Raposa havia vencido por 2-1. No Defensores del Chaco, em Assunção, os paraguaios também venceram por 2-1. Primeiro tempo, o Cruzeiro abriu o placar com o Thiago Neves, que sentiu o joelho, mas seguiu na partida sem maiores problemas. Veja aí o gol do Cruzeiro abrindo o placar. Parecia que seria muito tranquilo tudo lá para o Cruzeiro, mas não foi assim não. 16, o Nacional chegou ao empate 5 minutos depois. Mike errou feio no domínio e Vilagra deixou tudo igual, 1-1. Que isso, hein? Que vacilo do jogador do Cruzeiro. Agora, segundo tempo, 17 minutos, o time paraguaio chegou à virada na bela cabeçada do Adam Bareiro. 2-1, é isso aí. Aí a coisa foi para os pênaltis, né? Salgueiro bateu e mandou no travessão. Olha aí. Salgueiro que recentemente teve passagem pelo Botafogo, né? Agora tocou ele no travessão nessa cobrança. É uma raspadinha. Agora o Alisson cobrou e o Rojas caiu no canto direito para defender. O goleirão Rojas aí bateu e converteu. Henrique agora vai chutar com categoria e converter para o Cruzeiro. Já já vamos lá com o Fernando Caetano ao vivo no Chile, em instantes, para falar mais do Corinthians. Agora Miranda bate no canto esquerdo e converte, veja aí. Cruzeiro na cobrança de pênaltis com o Nacional do Paraguai. Hudson cobrou com tranquilidade e fez. Agora o Rodrigues isolou a bola por cima do gol. Mas o que fez o Fabrício, ó, chutou forte e a bola explodiu na trave. Aí o Dávalos bateu com categoria e converteu o terceiro do Nacional. E aí o pênalti decisivo, o Arrascaeta chuta e o Rojas defendeu e classificou o time paraguaio. Nacional do Paraguai classificado para cima do Cruzeiro, que tomou a virada hoje no Paraguai, tinha vencido em casa, tomou a virada hoje e amargou essa desclassificação nos pênaltis. Deixa eu voltar lá para o Chile, porque o Corinthians classificou contra essa noite. Corinthians se classificou contra a Universidade de Chile. Tá aí o Rodriguinho com o Fernando Caetano. Vai, Caetano. Legal, Ilan, aqui ao lado do artilheiro Rodriguinho, que chegou ao 8º gol dele na temporada em 22 partidas. Segundo gol na Copa Sul-Americana. Parabéns, Rodriguinho, é artilheiro. Valeu, obrigado, né? A fase tá boa aí, a gente tá com o time redondinho, conseguimos ser campeões paulistas e agora entrando forte na Sul-Americana aí, com essa primeira classificação, né? E muito forte para as outras eliminatórias. Legal. Ilan e Paulo Lima, o Rodriguinho está na escuta de vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Ele também está ansioso para ouvir o golaço que ele marcou nessa vitória corintiana. Tá bom, vamos então primeiro com pergunta aqui do Paulo Lima. Rodriguinho, boa noite. Primeiro, um destaque, né? Você tem sido cada vez mais a peça importante. Eu, recentemente, aqui mesmo no Central Fox, falei que você deixou de ser coadjuvante para ser protagonista nesse Corinthians. O que evoluiu, o que amadureceu nesse Rodriguinho de temporadas passadas para essa temporada de destaque? Já foi assim até certo ponto na temporada do ano passado, mas esse ano você está voando. E o que mudou? A presença do Carille, a sua condição de ser protagonista mesmo da equipe. Parabéns pela conquista do Paulista e parabéns pela atuação de hoje mais uma vez, né? Valeu, muito obrigado, né? E acho que a confiança, né? O ritmo de jogo, a sequência de jogos, indo bem a cada partida, melhorando, evoluindo alguns fundamentos e tentando ajudar meus companheiros da melhor forma possível, né? Não quero ser protagonista, quero que o time todo esteja bem, porque coletivamente bem a gente se torna um time muito forte. Tem pergunta também do PVC para o Rodriguinho, hein, PVC? Tem. Rodriguinho, primeiro te cumprimentar por ter sido o melhor jogador em campo hoje. Ele tem sido o grande jogador do Corinthians, como disse o Caetano, artilheiro do Corinthians nesse ano. Queria que você falasse um pouco desse teu posicionamento, que não é em toda a partida, mas em algumas, não é a primeira vez também. Você joga fora da linha de 4 homens do meio campo, né? À frente dessa linha de 4 homens, como um segundo atacante, mais perto do Jô. Por que nasceu esse posicionamento? Como é que você se sente com isso? Quanto é que isso te ajuda? Quanto é que isso ajuda o time? Olha, primeiro, né, como você mesmo falou aí, existem 2 tipos de posicionamento que eu posso jogar. Ou a gente joga com 2 linhas de 4 e eu mais perto do Jô ali,
dependendo da equipe adversária, né? Ou senão a gente pode fazer o 4-1, 4-1, eu recuando mais um pouco para compor a segunda linha, com o Gabriel no meio das duas linhas, né? Então, eu estando mais perto do jogo, consigo chegar mais, disputar a primeira e a segunda bola, né? Que ele ganha bastante, tá mais pertinho dele ali para poder tabelar e finalizar em gol. Eu tenho uma pergunta então para o Rodriguinho. A gente ouviu agora há pouco, Rodriguinho, a entrevista do técnico, do Fábio Carille, e ele foi perguntado sobre até onde iria o Corinthians nas competições que vai disputar esse ano ainda, incluindo a Sul-Americana. Ele falou, até onde vai eu não sei, mas a gente vai longe, é o que eu posso garantir. Quero saber de você, Rodriguinho, se o Corinthians já pode ser firmemente considerado candidatíssimo ao título da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro que vai começar agora. Olha, o que eu sempre falo, né, é o seguinte, o Corinthians, quando entra no campeonato, entra para vencer e vai ser sempre favorito pelo peso que tem, pela torcida e pelos jogadores que tem também. A gente começou o ano meio desacreditado, mas estamos provando aí que a gente tem uma equipe forte, organizada e muito competitiva, né? Mas a gente realmente não dá para saber até onde vai, né? Mas que a gente vai entrar forte em todas as competições, vamos sim. Em 2007 você era base lá em Natal, né, na sua cidade, onde você nasceu, exatamente no ABC. Depois passagem pelo Bragantino, passagem pelo América Mineiro, Corinthians, foi embora do país, voltou para o Corinthians. Lá em 2007, para chegar até hoje, o que mudou desse Rodriguinho? Esperança e esperava chegar onde você está brilhando hoje com essa camisa num dos maiores times do futebol brasileiro e, por que não dizer, dos maiores times do futebol mundial também? Realmente o futebol é um aprendizado, né? A gente, se conseguimos evoluir com o tempo, né? A gente vai amadurecendo. Na minha posição ali é bem difícil, né? A gente conseguir, desde novo, já ter uma percepção muito legal do jogo. Eu fui evoluindo com o tempo, né? Desde o ABC ali a gente vai aprendendo algumas coisas e fui amadurecendo. E hoje eu posso ter uma tranquilidade maior para jogar e estar representando uma camisa tão importante como essa. Posso tocar essa bola direto, então, para o Nivaldo Prieto? Tem pergunta daí, Prieto? Eu tenho sim. Deixa eu aproveitar. Rodriguinho, boa noite. Parabéns pela vitória e classificação do time do Corinthians. Rodriguinho, como é que está a sua condição física? Se você tivesse jogado no domingo contra a Ponte Preta, no segundo jogo contra a Ponte, que eu sei que você ficou chateado por não ter jogado, ter ficado fora da final, você teria sido tão participativo e fundamental como foi na vitória de hoje, Rodriguinho? Olha, não dá para saber, né, com certeza, se realmente teria um desgaste maior. Talvez possa até ter sido bom, né, eu ter ficado fora, porque hoje estava 100%, mas eu acho que a equipe respondeu muito bem, né? Corremos bastante, mesmo quem jogou no domingo, a gente conseguiu se doar, marcar muito, neutralizamos muito bem a equipe adversária e hoje conseguimos uma vitória super importante aqui, que nos deu uma tranquilidade, uma confiança para seguir bem na competição. Legal, legal. A gente agradece, então, a entrevista ao vivo aí do Rodriguinho, Caetano. Não, eu queria só, o Rodriguinho tá ansioso aqui para ouvir o gol. Se a gente tem condições de rodar o gol aí da narração do Prieto. Vamos lá, vamos lá. O Rodriguinho quer ouvir. Vai rodar agora, então. Vamos lá. Rodriguinho tentou o drible, passou para bater pro gol! Vai pra cima, Corinthians! Rodriguinho, 37 minutos, bota lá dentro! Domina na área, pra cima do zagueiro, a festa é corintiana no Chile! A repetição para você do Cássio. Saída do Cássio, Rodriguinho domina na intermediária, vai pra cima, vai bater, tá lá! Corinthians 1, Universidade Chile 0, PVC! A jogada do Corinthians acontece repetidas vezes assim. E aí, Caetano? Gostou? Valeu, muito obrigado pela homenagem aí, né? Fico feliz. Foi um gol importante ali que nos deu uma tranquilidade no jogo, né? Já que a equipe adversária teria que fazer 4 gols e saiu na hora certa aí. Obrigado, viu, Rodriguinho, demais pela sua atenção com a equipe do Fox Sports. Parabéns.
Você é o cara, rapaz. Valeu, parabéns. Obrigado, então, Rodriguinho. Voltamos aos estúdios do Central Fox, Ilan. Ok, Fernando Caetano ouvindo aí o cara do jogo. Rodriguinho, depois da classificação do Corinthians venceu essa noite a Universidade de Chile 2-1 e sobrou, passou com sobras, não é isso, Prieto? É verdade. Aliás, ia muito bem enquanto o placar estava 2-0. Eu confesso que se não fosse o primeiro jogo, os 2-0 da Arena do Corinthians, eu teria ficado bastante assustado. Porque depois os caras partiram para cima, fizeram o primeiro gol e continuaram. O Romero saiu cansado, não aguentou mais correr atrás do Bocejú e a coisa complicou um pouquinho, né? Você viu, não sei se você percebeu, mas eu já ia chamar o Rodriguinho de o homem que não sorri. Por quê? Agora eu tenho que chamar você de o homem que fez o Rodriguinho sorrir. Ele só sorriu. Fazer o ele gol, só né? sorriu quando ouviu a sua narração do primeiro gol do Corinthians. Que mas foi não o tem como gol não que sorrir no gol tranquilizou, dele, né? tranquilizou muito o jogo ali. Ainda bem, então o placar de 2-1. Ainda bem, viu, Ilan? Ainda bem, porque no primeiro jogo os 2-0, porque o time do Chile é perigosíssimo. Não dá pra gente se iludir também. Olha, 4-1 no placar agregado. Foi fácil? Não foi fácil, não. Foi muito difícil pro time do Corinthians. Tá de parabéns o Corinthians e o Carille por essa vitória e classificação, né, Ilan? Ok, Pri, você tá vendo aí novamente o gol do Rodriguinho que a gente ouviu falando ao vivo agora há pouco. Mas o Jô tá ao vivo novamente, o Fernando Caetano. Vamos com o Jô ao vivo lá no Chile. Vai, Caetano. Obrigado, Ilan. É que o pessoal do Corinthians já está preparando para deixar aqui o Estádio Nacional. O Jô gentilmente aguardou para conversar com a gente. Jô, você pode falar aí dessa classificação, importante vitória. Muita gente não acreditava e o Corinthians está mostrando ao que veio. Cara, mais uma vez mostrando, parabenizar o grupo todo. Mostrou o tamanho da concentração, o tamanho da motivação que a gente tem. E o grupo tem muito que crescer ainda, como a gente sempre fala, com a mesma humildade. Quando ganha todo mundo. E mais uma vez mostrou que não importa quem faça o gol, e sim o importa é o grupo todo. Agora, Jô, parabéns para você nesse ano de 2017. Realmente você me parece que está numa nova fase, um novo futebol. Os gols voltaram. É verdade, muito feliz com essa volta por cima que eu estou dando, né? Venho fazendo boas partidas, fico feliz. É claro que tenho que continuar fazendo isso, que eu tenho objetivos esse ano na minha vida, voltar à seleção, ganhar mais títulos pelo Corinthians. Então é continuar com essa minha humildade trabalhando. Carille disse que o Corinthians vai longe em todas as competições que disputar. É por aí, né? É por aí, a confiança está muito grande, né? E o nosso time tem mostrado, acho que não ficou só falando, né? A gente está mostrando, então todas as competições que disputar, a gente vai tentar brigar pelo título. Obrigado então ao atacante Jô do Esporte Clube Corinthians Paulista, que está deixando nesse momento aqui o Estádio Nacional. Rodriguinho falou há pouco com a gente, ainda está por aqui, mas é o último. E os jogadores do Corinthians já vão deixando então o estádio aqui em Santiago, seguindo para o hotel. A delegação dorme essa noite na capital chilena. Amanhã, 8 horas, pega o voo de retorno para São Paulo. Chegada na capital paulista prevista para o meio-dia desta quinta-feira. Eu volto aos estúdios do Central Fox, Ilan. Valeu, Fernando Caetano, fazendo registro ao vivo lá com o Jô e da delegação do Corinthians, deixando o estádio onde venceu essa noite a Universidade de Chile. Paulo Lima, o Jô teve participação fundamental nessa vitória, assim, né? Zelão, tem sido assim, o Jô tem sido fundamental e hoje o PVC já até ressaltou a participação do presidente do Corinthians no expediente de futebol e ele foi, até certo ponto, perguntado exatamente sobre isso. Se o Jô, presidente que ninguém acreditava, ele falou, mas eu acreditava. E a consciência disso é que o Jô foi destaque na conquista do Paulista e nas palavras do presidente passou a ser um jogador de futebol mais empenhado profissionalmente, ele mesmo repetiu isso agora pro Caetano, né, que está mais consciente, e isso deu a ele aquele projeto que teve no Atlético Mineiro. Depois claudicou, passou por ali, passou por aqui, não teve grandes passagens em grandes clubes do futebol brasileiro, foi embora, não deu certo, voltou e está mais uma vez como sendo destaque. Foi destaque na assistência lá no jogo contra a Ponte Preta, e aí também na primeira bola que o Cássio dá aquele chutão para fora, ele sobe na disputa de bola e o Rodriguinho com a categoria impressionante, domina, vai para cima, como o Prieto falou, né, vai balançando o corpo, vai se livrando da marcação e coloca no fundo do gol. E na segunda jogada, mais uma vez, ele recebe, empurra para o Rodriguinho lá dentro da grande área, o Rodriguinho cruzando naquela jogada de tabela, passa da jogada, na sequência o Rodriguinho aparece dentro da grande área e é o Jadson quem toca com o Rodriguinho pulando para a bola passar. Ou seja, o Jô de artilheiro passa a ser também um cara que sabe tocar na bola para deixar a turma de frente para o gol. Vamos lá com o Fernando Caetano de novo, ao vivo, o Corinthians está deixando o estádio, né, Caetano, nesse momento?
É isso aí, Ilan. Apenas para registrar a saída agora do ônibus do Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui do Estádio Nacional em Santiago. Um palco de muitas alegrias para o futebol brasileiro. Foi aqui que o Brasil conquistou a Copa de 62. Ganhou do Chile na semifinal por 4-2. Depois venceu a Tchecoslováquia na grande final por 3-1. E hoje o Corinthians, no mesmo palco da Copa de 62, consegue essa importante classificação para a sequência da Copa Sul-Americana. Ônibus corintiano deixando o estádio, como eu disse há pouco, delegação seguindo para o hotel, dormem aqui em Santiago e amanhã retorno para a capital paulista, chegada em São Paulo, prevista aí por volta para o meio-dia desta quinta-feira. E agora daqui da parte da zona mista do Estádio Nacional, eu aciono Nivaldo Prieto. Obrigado, Caetano. A saída aí do ônibus do Corinthians, o time que viaja, como disse o Caetano, chega a São Paulo entre meio-dia e meia. Bom, a Sul-Americana vai afunilando com times grandes e esse ano vai ser muito diferente da temporada passada, um campeonato muito mais bonito, né, PVC? Já classificados o Corinthians, a Ponte Preta, o Fluminense. O Cruzeiro é eliminado. Amanhã o São Paulo você vai ver aqui contra o Defensa e Justiça para tentar confirmar a classificação e o Sport contra o Danúbio. O Brasil pode ter 5 representantes na próxima fase. Tá certo. Um comentário final então dessa vitória e classificação do time do Corinthians agora. Segurança é a palavra do Corinthians. É isso aí. Se você tiver, o Corinthians está tentando contratar o Cleiton, não está acertado ainda, mas é muito bom jogador da Ponte Preta, o Cleison. Né? O Cleiton já jogou hoje o segundo tempo, pedacinho. O Cleison da Ponte Preta, muito bom jogador. E o Cicinho, ex-Santos, que está no Ludogorets da Bulgária. Um pouquinho mais de talento na frente, ali na vaga do Romero, que eu acho bom jogador, e o Corinthians vai ficar mais forte ainda. Maravilha. Obrigado, PVC. Uma boa noite para você. Carlos Eugênio Simon. Legal, José Ilan, então foi aí a classificação, contando toda a história para vocês, mostrando o jogo. 2 para o Corinthians, 1 para a Universidade do Chile. Corinthians segue na Sul-Americana. Amanhã tem Liga Europa, tá bom, Ilan? Abração. Valeu, Prieto, PVC, Carlos Simon, direto do Chile, nosso companheiro, nosso repórter Fernando Caetano. História toda sempre muito bem contada sobre a classificação do Corinthians aqui essa noite no canal Fox Sports. Venceu a Universidade de Chile, 2-1, tá na próxima fase da Sul-Americana, o Timão. Olha, mais cedo